Olá pessoal, já temos pessoas entrando aqui na live de hoje. Ó, já vi que tem um pessoal acessando, hein? Maravilha, live de hoje, para quem não viu, uma aula bem bacana sobre planejamento financeiro, proteção patrimonial, planejamento sucessório. A gente tem uma convidada muito especial que já deve estar acessando aqui, acho que ela chegou, recebi um convite. Solicitação Zal Investimento. Estava aqui para participar com a gente e a gente já dá início, tá? Bom, tá carregando aqui, show de bola. Oi, Nayara, tudo bem? Oi, boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dar fazer uma breve introdução aqui. A Nayara é sócia da Zal Seguros. Ela faz uma consultoria, uma assessoria de planejamento financeiro, blindagem patrimonial, proteção para os clientes alta renda do escritório da Zal Investimentos. Então, ela tem muito a agregar, tem muitos anos de experiência. Se quiser falar um pouquinho de você, sobre a tua experiência, sobre a tua formação, enfim, o pessoal ir te conhecendo já. Claro, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite, né, de estarmos aqui hoje para poder fazer um bate-papo de um assunto tão importante, tão relevante, e me sinto lisonjeada, então, de poder participar e contribuir aqui hoje com vocês. Eu sou, então, Nayara Bueno, eu tenho aí praticamente 16 anos, mais ou menos, só de mercado na área financeira. Sou formada em Relações Públicas, tenho MBA em Gestão Empresarial, e minha carreira ela foi muito tempo construída aí dentro de grandes seguradoras, né, multinacionais, entre elas a MetLife, a Mafre, e praticamente lidando muito tempo aí também no canal Bancassurance, que faz aí a parte toda de formatação de produtos para distribuição na linha bancária. E hoje integro aqui um time legal e sou head dessa área de planejamento patrimonial, então, junto com a minha equipe. Maravilha. Então tá, vamos começar aqui, então, quando o pessoal vai acessando aí a live. A primeira questão, quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente faz um trabalho de assessoria de investimentos, um trabalho de assessoria financeira, a gente vai lá, conhece o cliente, como é que funciona a sua geração de renda, um pouco sobre as suas despesas mensais, como é que está a sua estrutura familiar, né? A gente conhece o cliente e o assessor de investimentos ele vai lá e propõe um portfólio de curto, médio e longo prazo. Só que muitas vezes a gente esquece de proteger a geração de renda, de proteger a renda mensal, enfim, proteger a família, fazer ali as devido planejamento, digamos assim. Como é que você vê isso no dia a dia? Os clientes se preocupam com isso? Os assessores se preocupam com isso? O que você me diz sobre esse tema aí? Boa pergunta, né? Boa colocação até, né? Não sei se acredito muito por questões culturais também e outros fatores relevantes que veio acompanhando esse nosso mercado que mudou e sofisticou muito ao longo dos anos, né? Mas é exatamente isso. A gente também tem um pouco mais de imediatismo, mas a parte do planejamento financeiro ele tem que ser trabalhado de uma forma mais completa, né? Então a gente procurar trabalhar principalmente todas as garantias que nós temos do comprometimento que nós estamos tendo com o cliente no momento que a gente vai desenhar com ele um projeto, seja numa construção, então, de onde eu estou para onde eu vou, e não se esquecer realmente de todos os cenários e planos que podem acontecer ao longo desse caminho. Né? Então, um profissional cada vez mais capacitado, e eu acho que o nosso mercado tem exigido muito isso, né? Um profissional que realmente entenda o cliente, que conheça o perfil do seu cliente para poder prover soluções que realmente façam sentido dentro da necessidade dele. Então, que realmente entenda aonde o cliente está, quais são essas variáveis de geração de renda, para que depois do próximo passo, que seria o passo da proteção desse gerador de renda, porque sem o gerador de renda, eu não tenho o próximo passo, que seria a acumulação, e nós não teríamos com o que rentabilizar se nós não tivermos esse gerador de renda em plena capacidade, seja capacidade física, né, principalmente da qual a gente está lidando aqui hoje, para poder seguir por todos os outros passos do planejamento. Então, como é que eu quero ter uma acumulação, uma formação de uma reserva e, quem sabe, lá na frente, até mesmo uma transmissão desse patrimônio do qual nós estamos hoje, junto com o cliente, trabalhando na construção dele,
se eu não tenho, por exemplo, um plano de emergência. Então, existem alguns estudos que mostram, né, que principalmente por dois motivos os clientes normalmente fazem resgates das suas contas, tá? Sejam eles por um momento bom, uma aquisição, por exemplo, de um patrimônio, uma casa, um apartamento, eu quero comprar, trocar de carro, ou um outro motivo não tão legal assim, que seja por um quesito de doença, especificamente, né, de uma outra perda de capacidade de trabalho que aquilo acarretou por um período grande, um desequilíbrio financeiro das reservas. Então, aí eu me pergunto, né, dentro de um planejamento financeiro, nós não deveríamos ter um plano de emergência também que contemplasse todas essas questões que, ao longo do período de construção desse planejamento, desse próprio patrimônio, nós ajudamos a construir, junto ao nosso cliente, vários cenários onde nós pudéssemos preservar essas reservas para que ele não tivesse que efetivamente utilizar essa reserva antecipadamente. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas altamente esclarecidas, né, que acham que o planejamento está bem feito e que não tem nenhum tipo de plano de emergência, plano A, plano B. E aí a primeira coisa que eu te pergunto é, por exemplo, por que a gente hoje compra, por exemplo, um carro com airbag? Né? Para proteger, proteção pessoal, proteger a família, né? A gente tentar evitar algum problema físico, enfim, tentar morrer também. E por que na carteira de investimentos nós não temos um airbag? Né? Por que nosso plano financeiro não contempla, por exemplo, um botão de emergência? Então, esses mecanismos é que a gente precisa entender se, quando a gente vai propor um plano financeiro, de um planejamento que depende de alguém efetivamente trabalhar e constituir ainda, né, ao longo desses anos, se nós temos algum plano junto com o nosso cliente de que, se algo aconteça no meio do caminho, ele vai ter a garantia daquilo que a gente está combinando ou não. Então, esse papel é fundamental do assessor em trazer quais são esses pontos e de que forma que a gente pode hoje solucionar esse gap, né, essa necessidade. O mercado avançou muito, né, tanto na parte da própria prestação de serviço, ter profissionais cada vez mais capacitados para poder entender e tratar desses assuntos, assim como a própria linha de produtos hoje está muito mais sofisticada também, que atende plenamente todos os perfis de clientes, seja um perfil de um cliente que está iniciando uma carreira, começando a formação de um patrimônio, assim como aquele que já tem um patrimônio constituído. Né? Existem diversas ferramentas hoje para poder fazer essa parte de proteção pessoal, né, dependendo do momento, e a proteção patrimonial também, que a gente acredita que deve falar em breve. Maravilha. Eu gostaria de perguntar, já fiz a primeira pergunta, a próxima seria qual a diferença entre proteção pessoal e proteção patrimonial? É bem em linha disso que a gente estava comentando, né? A proteção pessoal, ela vem muito para quando a gente ainda está numa fase de construção do patrimônio como um todo, onde a gente ainda tem um risco de acumulação, né? Então, por exemplo, profissional autônomo, liberal, ou até mesmo qualquer outro profissional ou que esteja com um processo de construção de um patrimônio, que ele ainda não consegue viver deste patrimônio que ele formou, é extremamente necessário ter a proteção pessoal. Proteção pessoal, ela vai passar por uma proteção para invalidez, diagnóstico de uma doença grave, são todas as formas que haja uma interrupção no meu processo, né, de geração de receita e consequente acumulação. Então, quando eu falo de proteção pessoal, eu estou lidando realmente com a capacidade produtiva da pessoa em poder gerar renda e acumular patrimônio. Quando eu falo de proteção patrimonial, aí sim eu já tenho aqui um outro cenário, que ele pode sim entrar, ele se aplica muito mais para aqueles que já têm um patrimônio um pouco mais relevante e que possa ter alguns certos tipos de exposição. Quais seriam esses tipos de exposição? Pode ser uma exposição jurídica mesmo, contra ações cíveis, trabalhistas, entre outras, né, de hoje onde a gente responde civilmente ou judicialmente com o nosso patrimônio em alguns tipos de ações. Pode ser por questões familiares, conflitos familiares realmente, e eu preciso proteger, talvez eu tenha um conflito na família
onde eu tenho uma exposição que tal pessoa não gostaria que acessasse o patrimônio porque não tem condições. Então, de que forma que eu consigo organizar hoje o meu patrimônio para proteger de uma certa dilapidação, uma certa exposição desse patrimônio. Vai também na questão, por exemplo, de uma separação, né? De que forma que hoje a gente consegue ter alguns critérios de justiça ali dentro que a gente consegue ajudar também. E assim na questão também de falecimento, que hoje o patrimônio ele pode ficar completamente exposto com a falta, principalmente, de um pilar financeiro, né? Além de você ter algumas consequências, não só no dia a dia diretamente, eu conheço, né, e acredito que vocês também conheçam, quantos imóveis, quantas terras, quantos outros patrimônios vocês já ouviram falar que aquela casa está para vender há muitos anos, mas não consegue porque está enrolado no processo de inventário, ali os herdeiros não se entendem, ali faltou dinheiro, ou seja, de que forma também que a gente consegue organizar esse patrimônio para que ele não tenha uma dilapidação na falta do pilar financeiro aí, do dono, do proprietário, então, desse patrimônio, porque patrimônio também gera despesa, né? Ele é uma beleza quando você recebe, mas antes de você receber, a gente tem que levar em consideração alguns outros fatores que não são tão simples assim e que devem estar considerados também dentro de um planejamento financeiro efetivo. Então, se a gente pegar, Fê, desde o início de um planejamento financeiro, né, que a gente parte desde a construção desse patrimônio, um projeto de onde eu quero chegar, até o dia que eu cheguei, não basta e não para por aí. A gente tem mais uma fase que é a transmissão desse próprio patrimônio. Então, o planejamento financeiro ele não é tão simples como só eu quero constituir, eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro, eu quero formar uma previdência para os meus filhos. Essa é uma das partes do planejamento. Mas um planejamento bem feito, bem constituído, ele vai desde a fase da geração da receita, as primeiras acumulações, até mesmo um processo de transmissão. Então, para cada cliente, a gente tem um perfil, né? A gente tem um perfil pessoal, familiar, nós temos um perfil de exposição a riscos, assim como a gente tem um perfil do tamanho do patrimônio e as necessidades que cada um acarretam. E um profissional bem qualificado é aquele que realmente consegue entender o perfil do seu cliente, a necessidade dele, e poder prover soluções que se encaixem de acordo com essa necessidade. Maravilha. Te perguntar uma outra coisa. Agora, a gente falou bastante do problema, das coisas que acontecem, do que a gente tem que solucionar. Então, a gente tem que trazer uma solução. Quais são as ferramentas mais utilizadas no sentido de planejamento financeiro, no quesito proteção e sucessão? O que você utiliza, o que você recomenda nesse sentido? Legal. Isso é uma pergunta importante, né? Dentro da carteira, então, de produtos financeiros, 2 produtos são os produtos que fazem a maior parte de inteligência, seja na parte de proteção e na parte sucessória, tá? Por alguns fatores que são fatores de legislação, Código Civil, entre outros que trazem um amparo, que são seguros de vida e previdência privada, tá? Ambos produtos, eles têm algumas características em comum, além da característica de ser produtos de cunho alimentar, né? E por isso trazem consigo algumas proteções e garantias amparadas, então, pela legislação. Dentre elas, aqui, a gente pode falar de penhorabilidade, entre outras, mas o que mais me interessa hoje aqui nesse assunto é a gente falar tanto da parte de não transitar dentro de inventário, ou seja, serem ativos que são destravados, né? Que são o primeiro contato da tua família com o teu patrimônio vai ser através desses 2 produtos. Ou é um seguro de vida ou é uma previdência privada. Porque eles, diferentemente de todo o restante do teu patrimônio, ele não passa por dentro de inventário. O inventário hoje ele tem 2 formas no Brasil, né? O inventário judicial e o inventário extrajudicial, cada um com as suas características. Então, não passam por isso. E por não passar por dentro de inventário, nós temos não mais os herdeiros aqui, a legítima não é mais a soberana, que nesse sentido, o que é a parte de beneficiários. Então, eu tenho um poder aqui, um instrumento muito versátil, onde eu posso destinar para quem eu quero que vá aquele patrimônio. Seja a reserva constituída dentro de uma previdência privada,
ou seja, o capital segurado contratado de uma apólice, né? Então, eu tenho um produto que não passa por dentro do inventário, destravado completamente, que em menos de 30 dias está na conta das pessoas que você determinou que vão ser responsáveis por receber esse recurso. Temos uma baita eficiência tributária, né? Então, nós temos aqui produtos que não incidem o ITCMD, que é o imposto de transferência por causa morte e doação. E a gente tem também uma parte de imposto de renda. Então, capitais segurados das apólices, eles são líquidos de imposto de renda, não incidem em imposto de renda. O valor total ele é creditado para o beneficiário. Assim como na Previdência, tu tem eficiência tributária, seja no PGBL, na dedução fiscal, ou no VGBL, você também tem um ativo que não cobra imposto de renda sobre o principal, sobre o ganho de capital. Então, esses instrumentos aliados dentro de uma carteira, né, eles vão fazer a parte de proteção familiar, geração de uma tranquilidade, uma segurança, que vai ser a primeira parte do patrimônio que a tua família vai acessar. Na parte de proteção pessoal, quando a gente trabalha principalmente em relação às apólices, é como que eu garanto a partir de hoje tudo aquilo que eu quero construir em determinado período de tempo lá para o futuro. Então, poxa, eu tenho 2 filhas, né? Eu me preocupo bastante em relação à educação delas. E eu trabalho todos os dias para poder ter minhas contas fixas pagas e tentar acumular algo para o futuro. Como eu ainda não tenho essa reserva constituída, eu preciso ter alguém fazendo frente a essa minha necessidade. Caso amanhã eu venha a faltar, eu preciso ter a garantia de que alguém vai custear aquilo que eu ainda não consegui acumular para elas. Então, essa estratégia da gente ter um cuidado não só mais com o ativo financeiro efetivo que a gente lida aqui, buscando preservar nas alocações e rentabilizar, mas entender o cliente como um todo e entender as necessidades financeiras dele. Por quê? Talvez aquilo que ele tanto lute para conseguir, né, conseguir formar os filhos, dar uma educação bacana, ter uma qualidade de vida, morar num lugar, né, em segurança, tudo isso pode ficar exposto do dia para a noite se a gente não tiver mais essa pessoa que luta aqui todos os dias para poder estar gerando essa receita. Então, é uma parte extremamente importante a gente conhecer o perfil do nosso cliente, o que é importante realmente para ele, o porquê que ele guarda esse dinheiro, para que é. Porque por trás de todo o dinheiro, de toda acumulação, existe um projeto de vida. E se a gente não entender o projeto de vida das pessoas, dificilmente a gente vai conseguir prestar o melhor serviço. Se a gente não conhecer a fundo o perfil do nosso cliente, e isso passa realmente por esses fatores, a gente pode ou deixar de ofertar produtos que sejam extremamente importantes e aderentes ao perfil deles, né? Ou simplesmente negligenciar, ou não estar prestando um atendimento dentro do esperado para o nosso cliente, do possível e do esperado para os nossos clientes. Quando eu percebi que isso era realmente muito importante, tanto na parte de proteção da geração de renda, como na parte de sucessão, eu passei por uma conversa com a Nayara e com outros profissionais dentro do nosso escritório, dentro da Zóia Investimentos, e cheguei à conclusão que realmente tinha que fazer uma apólice para mim. Fui lá e fiz uma apólice que protege ali a minha geração de renda. Eu preciso de 1 milhão, 2 milhões, enfim. Fui lá e protegi a minha geração de renda. E como eu já tenho um patrimônio constituído, eu também já pensei ali na sucessão patrimonial para não ser um peso ali em termos de inventário para minha família. Então, se tratando de custos em si, tu poderia abordar um pouquinho sobre os custos envolvidos em um processo de inventário? Claro, claro. Esse, assim, eu vou até te falar que não importa o tamanho, né, do cliente, enfim, esse é um tema que ainda é muito desconhecido. Por mais que alguém já tenha passado por um processo de inventário, já tenha escutado, poucos são aqueles que já fizeram a conta de como seria, primeiro, de como seria o seu processo de inventário e de quanto custaria, né? Então, isso é muito comum no dia a dia aqui dos nossos atendimentos, clientes com patrimônio bem relevante que são surpreendidos dentro da nossa consultoria com o valor que seria necessário ter de disponibilidade apenas para transitar o inventário, né? Então, assim, o inventário ele consiste basicamente em 2 processos, judicial e extrajudicial.
Eu tenho alguns processos, onde que eu tenho um processo extrajudicial? Aquele que eu posso ir no cartório, né, e fazer um processo ali de abertura, porque a gente tem entre 30 e 60 dias para poder fazer a abertura desse processo, se não incide multa e juros também sobre esse valor. Cada alíquota, cada estado hoje, ele trabalha com uma alíquota de acordo com a definição do seu estado, limitada a 8%, que é uma alíquota máxima federal, tá? Depois, até com essa questão de pandemia, entre outros, os estados procurando arrecadação, a gente tem visto um movimento muito crescente no aumento do ITCMD daqueles estados que estavam atrasados e que não tinham feito nenhuma reforma nessa parte de cobrança de ITCMD, principalmente agora, dia 17 de abril, teve a PL 250 em São Paulo, justamente para poder levar a alíquota em São Paulo, que hoje era 4%, para 8%. E pedindo para incidir ainda assim dentro até mesmo dos saldos de previdência privada, tá? E trazendo os imóveis e todo o patrimônio, inclusive as cotas e participações de empresa, a valores de mercado e não mais a valor venal. Então, uma série de alterações que estão vindo aí, que é um imposto que ele é quase calado, né? Porque o imposto de renda, quando você trabalha e ele é retido na fonte, você vê todo mês, você grita. Quando você está herdando algo, né, ele é um imposto quase que silencioso. Então, você já está esperando. Só que, para você herdar efetivamente um patrimônio, antes disso você tem despesa. E essa despesa hoje, então, ela passa pelo ITCMD, que está aí em torno de 8%, hoje que é a alíquota máxima, vários estados chegando, então, nessa alíquota. Aqui no Rio Grande do Sul é 6%, Paraná 8%, vários outros estados já com 8% de alíquota. Nós temos as taxas cartoriais, que podem chegar até 3%, e a gente tem advogado, custos com advogado, que chegam até 6%, dependendo da tabela da OAB. Então, se a gente for pensar como um todo, em torno de 15% mais ou menos do patrimônio, ele vai ser dilapidado para pagamento de custas na transmissão desse patrimônio constituído. Isso parece pouco, mas é bastante. Ou parece muito, dependendo da ótica que a gente enxerga, né? Então, por quê? Estados Unidos é 40%, o Japão é 50%, ou seja, o imposto sobre herança em outros países, ele já é muito maior, só que nós somos um país que pagamos muito mais outros tipos de impostos junto. Então, mas é uma tendência, sim, de aumento dessa alíquota. Então, se eu tenho um consenso entre os familiares herdeiros e não há menores de idade sendo herdeiros, eu posso fazer um processo extrajudicial. Então, sou eu e o meu irmão tem 44, 43, eu tenho 39, a gente está em comum acordo de que o patrimônio que, sei lá, minha mãe deixou, que foi uma casa e um carro, a gente vai dividir meio a meio. Nós vamos no cartório, vai fazer o levantamento, então, do custo do valor patrimonial dessa casa e desse outro bem. Vai ser aplicadas alíquotas, então, aqui no Rio Grande do Sul, 6%, mais a taxa de cartório, vamos supor que em torno aí de 8% do valor de todo o patrimônio, nós temos que imediatamente retirar do bolso e quitar. Vamos supor que esse imóvel custe 900 mil e que o carro custe 100. Eu estou falando de um patrimônio de 1 milhão hoje. Se eu estou falando de um patrimônio de 1 milhão, 10%, são 100 mil reais. Não é do dia para a noite que nós temos um caixa, certo? Para poder entregar imediatamente, em 30 dias ali, na hora do inventário, esse valor lá para o tabelião e sair de lá com a possibilidade de recebimento do imóvel e desse veículo para poder vender, para poder usufruir, para poder fazer o que for. Então, além do custo, que normalmente não é considerado, né, a gente tem que ver a disponibilidade desses recursos. Será que o herdeiro hoje está preparado para receber um patrimônio? A gente quer tanto construir patrimônio, e como é que a gente não pensa em preservar e, pelo menos, também facilitar, hoje em dia, o acesso da nossa família a esse patrimônio? Isso vai passar por todas as fases do planejamento financeiro. Então, a importância de se ter uma assessoria completa, que é aquilo que normalmente a gente promete para o nosso cliente, ela fundamentalmente ela tem que passar pela parte de proteção pessoal e na parte de planejamento sucessório. Para cada cliente, uma necessidade, para cada cliente, um perfil, para cada cliente, um perfil de produto, mas todo mundo que trabalha e gera renda, que constitui patrimônio, precisa conversar
em algum momento sobre proteção pessoal ou patrimonial e planejamento sucessório. E o quanto antes, melhor, porque quanto antes você tem acesso a mais produtos, né? Os custos são melhores, são mais reduzidos, e outras oportunidades que a gente tem que, ao passar dos anos, a gente vai ficando fora de algumas oportunidades, né? Então, a parte de custos com inventário, ela basicamente vai passar por isso, né? O grande problema que nós temos também, quando a gente tem dentro de um processo e a gente tem filhos menores, a gente tem o travamento de todo o patrimônio, né, Fê? Então, essa é uma das outras partes que a gente lida e tem maior cuidado aqui com os nossos clientes, justamente em perceber como é que seria o dia a dia daquela família financeiramente, na falta de um pilar, onde a boa parte do patrimônio provavelmente vai estar travado até um processo, então, de inventário, de que forma que eu liberei recursos para que a mãe ou o pai pudesse dar continuidade até que um processo que dura aí hoje, no mínimo, em torno de 2 anos, hoje no Brasil, né? A média de um processo de inventário hoje no Brasil, judicial, não baixa de 2 anos. Então, nesses 2 anos, as contas do condomínio, a escola e tudo mais, de onde vem esse recurso? Eu preciso ter instrumentos que tragam essa segurança para a família. Então, o nosso papel no dia a dia é justamente esse: entender o perfil dos nossos clientes, entender as necessidades e poder prover soluções que atendam essas necessidades dentro de produtos que tenham a característica de cada um dos nossos clientes. Maravilha. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente considera a Hora da Nayara extremamente valiosa dentro do escritório, porque ela é uma das poucas profissionais que se dispõe a fazer esse trabalho, mas a gente está abrindo para vocês terem um acesso a esse tipo de consultoria, que normalmente é disponibilizado para grandes clientes dentro do escritório. Então, se vocês acessarem o perfil da Zóia Investimentos, vocês clicam aqui em cima, ali vai estar escrito Zóia Investimentos, vai ter um formulário onde vocês colocam ali os seus dados para a Nayara ou a equipe da Nayara entrar em contato e vocês verem se o planejamento financeiro, o planejamento sucessório, proteção, enfim, está adequado ao perfil, ao contexto de vida de vocês, tá? Só voltando aí para o assunto, então, eu vejo muitos clientes que acabam não se preocupando com isso porque eles têm patrimônio. O meu filho tem lá um terreno, tem 2 casas, ele pode vender para passar o inventário. Só que a gente sabe que imóvel tem uma liquidez muito reduzida, né? A gente não consegue simplesmente, vou vender um apartamento de 1 milhão. Vai vender por 700, 800 mil se quiser vender agora. Ou talvez nem tenha interessado, vai oferecer muito menos, né? Então, é fundamental que a gente tenha dinheiro disponível de imediato para conseguir fazer passar por esse tipo de situação. Até mesmo na minha carteira hoje, se eu precisar fazer um processo como esse, eu preciso vender ações, eu preciso resgatar fundos, eu preciso vender renda fixa, né? Eu vou ter que resgatar previdência. Se a pessoa que no caso for passar a herança para mim, não tiver uma estrutura como uma previdência ou um seguro de vida. Então, gostaria de pontuar as principais diferenças entre você trabalhar com uma previdência ou trabalhar com uma espécie de seguro? Assim, primeiro de tudo que eu faço a pergunta, né? Esses teus ativos, seja ele um imóvel, tuas ações, enfim, algum dia tu pensou em utilizá-los para essa finalidade? Provavelmente não, né? Então, a importância de quem tem o patrimônio também tem que passar por essa questão de como que eu deixo isso para os meus herdeiros, né? A preocupação em organizar isso, ela tem que ser genuína. Por quê? Eu passei por um processo de inventário, durou 8 anos, gastei um recurso que era para ter destinado para as minhas filhas para essa necessidade. Então, talvez por isso eu goste desse assunto hoje e queira facilitar a vida de outras pessoas, tá? Em termos de seguros e previdência, a diferença, hoje em dia eu não gosto muito mais de falar só ou esse ou aquele. Eu gosto muito de uma composição de E, né? Dentro de uma carteira, tu aplica todo o teu recurso só em ações, tu aplica só no CDB, a gente trabalha tanto o conceito de diversificação, né? A gente está falando aqui de plano A, plano B, plano C. Então, por que eu tenho que ter
ou um seguro ou uma previdência. Por que eu não posso ter um seguro e uma previdência complementando uma estratégia? Né? Ou, eu não sei, depende do perfil do cliente. Tem cliente que tem perfil e ainda tem condições de contratar uma pólice que vai ser uma saída extremamente inteligente, sofisticada, através dos produtos que tem hoje, para poder resolver alguns tipos de necessidade. Outros já não podem acessar. Outros têm alguns objetivos que ele precisa de acessar esse recurso num período talvez menor, ele precisa ter mais flexibilidade com o recurso. Então, a inteligência do nosso negócio é na estruturação de tudo isso, né? Do quanto colocar aonde, em quanto tempo, de que forma. E nós, hoje, estamos aqui justamente para poder trazer essas soluções, né? Trazer um cenário mais completo possível. Se nós temos uma grade imensa de produtos, uma grade imensa de possibilidades, por que não utilizarmos todo o nosso arsenal, né? A parte de previdência também deu uma sofisticação, teve uma sofisticação nos últimos anos imensa, né? Podendo ter um pouco mais de alocação em renda variável, melhorando a rentabilidade de produtos, atendendo outro perfil de cliente, ainda trazendo consigo toda essa parte de características sucessórias. A gente tem, então, hoje, realmente, dentro da linha de previdência, excelentes produtos, né? Um portfólio enorme, um dos maiores portfólios, então, aí de previdência. Na parte de seguros, e eu não gosto de falar só seguros, né? Eu gosto de entender um pouco mais da complexidade de um instrumento financeiro chamado apólice, né? Uma apólice de seguro, ela tem características próprias que são extremamente relevantes numa constituição de um planejamento financeiro. Então, todas as características e garantias que uma apólice carrega consigo, dentro de um planejamento mais completo, ela nos possibilita fazer vários cenários, até mesmo de aproveitar outras oportunidades, porque eu tenho uma alavancagem financeira, né, garantindo um recurso para uma pessoa que eu ainda não constituí, a própria Previdência me trazendo aqui para um projeto de constituição de uma reserva para um determinado objetivo. Ou seja, mais uma vez, entendendo o perfil do nosso cliente, nós vamos ter condições de pegar todo o arsenal que nós temos e pincelar e trazer para a mesa aquilo que a gente acredita que faça sentido para ele, né? Então, o que fica realmente é que seja seguro, seja previdência, seja os dois juntos, seja... Quando a gente fala em parte de organização, proteção patrimonial e tudo mais, a gente não se limita só na parte de seguros e previdência, né? A própria XP hoje, os assessores, a área private, tem inúmeras outras ferramentas, assim como a parte toda de fundo exclusivo, a gente tem a parte de offshore, né? A gente tem carteiras administradas, a gente tem vários outros instrumentos da área financeira que todos eles estão voltados para planejamento patrimonial, para planejamento sucessório. Então, por que se limitar a um ou dois produtos? Então, o que nós queremos aqui é não limitar a nada. Nós queremos realmente sempre trazer uma assessoria, um conhecimento, entender a necessidade, abrir toda essa parte, então, de portfólio e, junto com cada um dos clientes, tentar escolher aquilo que faça sentido para os objetivos de vida deles, né? Então, até essa área de planejamento patrimonial, ela faz muito sentido trabalhar em conjunto com o private, justamente por isso, porque não são todos os clientes hoje, por exemplo, que têm perfil para um fundo exclusivo, né? Não são todos os clientes hoje que têm perfil para um offshore, mas são complementos. Mais uma vez, né? Nós trazendo aqui quase como um canivete suíço de ferramentas para atender às necessidades dos clientes. Quando a gente identifica que o cliente tem necessidade, a gente vai lá e tira uma ferramenta específica para aquela necessidade. E isso é o bom da gente poder hoje ter tantas oportunidades como nós temos para poder trabalhar. Maravilha. Só para o pessoal saber, fundo exclusivo é para investidor profissional, uma pessoa, uma família, enfim, forma um fundo exclusivo. Tem que ter mais de 10 milhões de reais, tem que ser um investidor profissional propriamente. Então, hoje, investidores com mais de 10 milhões, eles não são a maioria, justamente o contrário, né? Então, a gente tem que buscar ferramentas que a gente consiga montar um
planejamento para a grande maioria dos clientes, né? Por mais que eles sejam limitados a alguns clientes, a gente tenta pensar na maioria deles para conseguir planejar aí a sucessão, proteções, enfim. E pensando nesse sentido... Oi? Não, pode falar. Pensando nesse sentido, é fundamental que um profissional do mercado financeiro ele saiba o quão importante é isso, que ele consiga prestar uma assessoria mais completa, porque senão ele pode acabar perdendo um cliente para um outro banco, para um outro assessor, para uma outra corretora que faça esse trabalho, né, que tenha especialistas voltados a isso, né, que foque, digamos assim, em entender realmente o perfil do cliente, uma venda mais consultiva, né? A gente aqui na EA Certificações, a gente tem um MBA voltado a investimentos, planejamento financeiro e certificações. Então, para vocês que estão aí com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né, não conseguem entender bem os objetivos dos clientes, sugiro que vocês deem uma olhadinha no nosso site, que a gente tem um conteúdo bem voltado a planejamento, holding, planejamento com imóveis, offshore, investimentos no exterior, enfim, a gente fala muito sobre isso. Então, eu queria ouvir de você, Nayara, o quão importante é isso no planejamento dos clientes, caso tenha alguma informação a complementar sobre isso, se isso muda muito, se é um diferencial muito grande entre profissionais. Nossa, com certeza, né? Nós temos aqui algumas pesquisas que mostram o índice de satisfação dos clientes que hoje possuem uma assessoria nessa área de planejamento patrimonial e sucessório dentro do seu atendimento. Esse índice ele eleva em torno de 20% a 30% a mais a nota, então, de satisfação em relação ao atendimento prestado. Assim como nós temos também uma fidelização desse cliente, ele se torna um cliente de longo prazo. Eu digo que quando você deixa de cuidar do dinheiro, tu começa a cuidar da pessoa e da família, você gera mais valor, você agrega valor, né? Eu não quero cuidar do dinheiro, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua família, da sua segurança, da sua tranquilidade. O dinheiro, o valor investido, ele é um meio. Então, ele é importante sim, ele é de extrema importância porque ele vai viabilizar todo o restante. Mas o valor está nas pessoas. Então, um profissional que entende de todos os assuntos e se preocupa realmente com o seu cliente, com a família dele, e pensa em proporcionar, né, uma fluidez, seja as proteções ao longo do caminho da construção e um melhor acesso, uma facilitação no acesso a esse patrimônio depois constituído, fazendo com que se perpetue esse patrimônio constituído, ele é um profissional que vai ser reconhecido, sim, pelo seu cliente e pela família. Então, como eu disse, hoje a gente está falando um pouco mais sobre seguros e previdência, mas lembrando que um planejamento para cada perfil de cliente, né? Então, hoje, em 70% mais ou menos dos clientes, a gente consegue resolver algumas situações com essas ferramentas. Mas a gente entende que tem uma outra parcela que já tem outras necessidades e que muitas vezes a gente vai indicar, seja constituição de uma holding, de uma empresa, uma empresa de administração de bens, a gente vê clientes pagando impostos altíssimos aí sobre remuneração sobre aluguéis, né? Entre outros que em alguma conversa a gente consegue identificar algumas outras necessidades também que a gente consegue fazer melhorias nesse planejamento e trabalhar em conjunto. Então, nós trabalhamos também em conjunto com a área private, né, que faz toda essa parte das alocações de recursos, então, voltadas para uma estruturação diferenciada, onde já se quer trabalhar um pouco mais da parte sucessória, então, de governança, né, da forma de utilização de um patrimônio, da forma da destinação desse patrimônio. Então, tudo isso hoje pode ser trabalhado e discutido dentro do seu planejamento financeiro, né? Então, é importante a gente ter um profissional que esteja muito capacitado, muito treinado, pelo menos se ele não tiver todas as informações à altura, que ele tenha um time que trabalhe com ele e que seja capaz de dar suporte e um atendimento, então, 100%. Mas a capacitação, informação e realmente passar por todas as fases de um planejamento junto ao teu cliente, ele é de extrema importância. Não vamos nos deixar hoje nos envolver com questões culturais, né? Que o brasileiro, por si só, é um povo super otimista.
Então, acho que esse nosso otimismo todo, a gente acaba se esquecendo ou não querendo tratar sobre determinados assuntos, que são assuntos realmente delicados, mas que todos sabemos que existem e que, quando a gente está falando de dinheiro e patrimônio, a gente não deve nunca deixar de lado. Então, tão importante é a gente tratar desses assuntos, sim, porque a gente vai estar fazendo uma prestação de serviço cada vez melhor para o nosso cliente. Maravilha. Dá um recado aqui para vocês. O pessoal da produção entrou em contato comigo aqui agora. Eles comentaram, a gente tem uma modalidade nova de curso que é o EA Premium. Eles comentaram que tem uma série de bônus, onde você tem acesso vitalício a CPA 10, CPA 20, CEA e Ancor, são os cursos que a gente distribui aqui. Tá? Eles vão dar de bônus cursos HP 12C, técnicas de vendas para bancários, um guia de estudos, curso com Clóvis de Barros, tem curso de questões para a Ambima, são 300, 500 questões, e um cupom de 40% de desconto no nosso MBA. Tá? A aula de hoje, voltada a planejamento financeiro, planejamento patrimonial, ela vai muito de encontro com o nosso MBA, que na disciplina de CFP a gente fala muito sobre isso, que para a gente tentar deixar o profissional o mais completo possível. Né? Alguns alunos vieram perguntar várias vezes essa semana, eu sou formado em Direito, sou formado em Contabilidade, eu quero entrar no mercado financeiro, estou pensando em fazer administração. Aí você vai lá, faz um curso de administração, tem um conhecimento muito genérico, enquanto que você pode fazer algo muito mais focado, que é um MBA, por exemplo, que prepara você para investimentos, para planejamento financeiro. Então, além de ser muito mais curto, né? Um MBA, uma pós, enfim, para você se capacitar e conseguir entrar no mercado mais rápido e com mais confiança, com mais conhecimento, né? Não sei se gostaria de comentar mais alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, a gente já respondeu ali sobre fundo exclusivo, né, que é uma possibilidade de ferramenta, assim como holding patrimonial, enfim, para você receber aluguel, já deixar ali alguma coisa adiantada. Se não quiser complementar, não sei se tem mais algo a complementar, senão a gente já encerra por aqui, que o nosso tempo está chegando nos finalmente aí, a gente está estourando o tempo, basicamente. Não sei se mais alguém... Poder conversar? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida para a Nayara, se alguém quer perguntar alguma coisa. Como eu falei antes, ela se disponibilizou para mostrar como que funciona o planejamento patrimonial, como é que funciona a consultoria dela e da equipe dela. E para participar, é só vocês clicarem aqui em cima, que vai ter o Instagram, o perfil da Zau Investimentos. Vocês acessam ali, vai ter um formulário ali no perfil deles. Vocês preenchem os seus dados e vocês vão ter acesso a uma conversa aí com a equipe da Nayara. Bem legal, e normalmente a gente não abre isso para muitas pessoas, só para os clientes aí de maior patrimônio. Então a gente está disponibilizando para vocês aí gratuitamente, tá? Nayara, gostaria de complementar com mais alguma informação? Não, é que os assuntos são extensos, né? É uma área que eu gosto muito, então eu poderia ficar aqui várias horas conversando. Eu só acredito realmente que, mais uma vez, né, os profissionais, muito obrigada, EA, né, por qualificar e treinar, proporcionar MBAs, outros cursos, né, CE, entre outros, porque isso nos ajuda, né? Nós queremos ter um mercado nós estamos no mercado em evolução, nós queremos primar pelo atendimento de qualidade, e isso passa basicamente pelo conhecimento. Né? Além da vontade de cada um, não adianta você ter muita força de vontade se você não tem conhecimento. Então, investir em conhecimento é importante, sim. A experiência do nosso dia a dia conta muito, mas eu realmente fico muito feliz em poder trazer alguns temas como esses, diferentes, né? E que são de extrema importância, relevância, para realmente ter um atendimento, então, cada vez melhor que os nossos clientes merecem. Maravilha. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês na live de hoje. Obrigado, Nayara, por se disponibilizar, vir conversar aqui com a gente, falar um pouco da sua experiência, né? Você falou muito sobre a sua experiência, sobre dicas aí para o pessoal que está constituindo patrimônio, porque não adianta a gente pensar só em aumentar a renda se a gente não pensa na proteção dessa renda, não pensa na proteção da família, na capacidade produtiva, e depois que a gente tem um patrimônio, a gente tem que auxiliar na transmissão. A gente tem que pensar em todas as etapas do planejamento financeiro, né?
Isso aí. Pessoal, se não temos mais dúvidas, gostaria de agradecer a todos vocês. Um bom restante de semana, uma boa noite. Passem essa live, o perfil da EA para mais pessoas, o perfil da ZAL Investimentos aí para mais pessoas. Obrigado pela disponibilidade em participar aqui com a gente. E se não temos mais dúvidas, a gente encerra por aqui. A gente se vê na próxima live, ali na quinta-feira, sobre produtividade. Tá? Nayara, obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. A gente conversa em algum outro momento, se o pessoal tiver interesse para falar sobre esse assunto que é tão importante e que tem muita coisa a se falar aí sobre planejamento, né? Boa noite, obrigado aí. Um abraço e boa semana para você também. Para vocês também, obrigada. Boa noite, pessoal.